Meu Deus, que câmera estranha. E aí, galera? Você tá me ouvindo? Que bom. Então, eu vou vendo já e deve ter visto o conteúdo dessa semana vegetação. Tinha muita carga teórica na apostila, então eu concentrei nos exercícios. Acredito que não vai ser tão demorado, porque ser bem direta ali e trabalhar os conceitos a partir dos exercícios mesmo. Então, essa transmissão de tela aqui. Como é que tá? Então, tá frio, né? Ficar me tremendo aqui no vídeo, mas beleza. Vocês estão enxergando normalmente? Dando pra ver a tela do computador aqui, tá tudo ok? Então a gente pode começar. Só fazendo uma introduçãozinha, então a gente vai falar umas características da vegetação. Então, para além de vegetação, é fauna e flora, né? Então é a vegetação e mais as espécies que residem naquele ambiente, que compõem aquele espaço, né? Aquele ecossistema, aquele grande território. Então, um bioma, lembrem sempre que é para além de vegetação, é também as espécies que habitam o local. Vou introduzir cada um dos tipos vegetais e as características, porque eu vou fazer isso a partir das próprias questões. Então, essa primeira que eu reservei, que é da UDESC, inclusive, ela já elucida muita coisa, porque ela vai trazer as definições perfeitas e sucintas de cada uma delas. E aí, nessa primeira, a gente já vai fazer um apanhado geral de todos esses principais biomas. Claro, vai faltar alguns ainda, mas aí ao longo das questões a gente vai fechando o que falta. Inclusive, aqui no material, vocês devem ter visto que eu botei essas imagens, que eu quero voltar com vocês depois, no fim dessa monitoria, para a gente ver se vocês conseguem identificar com exatidão qual bioma representa cada uma das imagens, né? Então, também se eu precisar escrever alguma característica e apontar em foto, eu apresento aqui, aí no final a gente só revisa qual que era cada um deles. Porque eles têm características específicas, né? Então, o teu olho, a intenção é que se reconheça. Tendo olho, na hora tem que saber dizer qual que é o tipo vegetal, qual é o bioma. As provas cobram isso, né? E são pequenos detalhes, às vezes, que fazem toda a diferença. Relacionando a vegetação à característica dela. Então, eu vou aqui lendo para vocês e já falando qual vai ser o tipo vegetal, porque vai ser aquela definição introdutória que eu tinha comentado. Então, a primeira afirmação é vegetação rasteira de ciclo vegetativo curto. Exemplo, musgos e líquens. Então, isso se refere à tundra. Então, o primeiro seria o número 3. A tundra, então, é a vegetação rasteira. Ciclo vegetativo curto quer dizer que as espécies vegetais ali não têm uma longa vida, principalmente por causa das questões do solo e do clima, porque a tundra fica em locais muito frios, lembrem sempre disso. A tundra fica em locais bem afastados do Equador, de alta latitude, locais realmente bem frios. Em próximas questões vocês vão entender isso melhor. Mas então, essa é a definição de tundra. Segunda, vegetação herbácea, esparsa e ressecada. Sempre que se referir a herbácea, pensem que é de um porte pequeno, normalmente rasteira, tá? Então, vegetação herbácea, esparsa e ressecada surge em climas semiáridos, né? Então, seria semissecos, semidesérticos, na faixa de transição de climas úmidos para desertos. Isso aqui é definição de estepe. Estepe pode vir também como pradaria ou pampas. No Brasil, vocês vão ver que os biomas ganham nomes diferenciados. E quando a gente for estudar a vegetação no Brasil,
a gente vai estudar com essa nomenclatura regional brasileira, mas é bom sempre associar. Então, no Brasil, o estepe é chamado de pradaria ou de pampa. São os pampas gaúchos que tem no sul, não sei se alguém aqui é do Rio Grande do Sul, mas são aqueles campos, né? Então, seriam essas vegetações baixinhas, rasteiras, esparsas e ressecadas. Então, passando para a próxima. Formação florestal típica da zona temperada. Lembrando que a zona temperada é aquela zona que está fora dos trópicos e também não é polar. Então, fica entre o trópico de Capricórnio ou de Câncer e os círculos polares. Então, são regiões com uma incidência solar um pouquinho menor do que a região tropical, né? É conhecida como taiga e predominam os pinheiros. Então, qual que é o tipo de floresta que também é conhecida como taiga e onde se predominam os pinheiros? São as florestas de coníferas. O nome já diz tudo, né? Então, por exemplo, pinheiro, cone. Então, as taigas são florestas de coníferas que ficam no hemisfério norte, principalmente no Canadá. Então, a terceira afirmação seria floresta de coníferas. Só pelo que a gente já fez, já dá para ver que a alternativa correta é a alternativa C. Então, já daria para ver quais eram as próximas respostas, né? Tá. Vegetação esparsa que possui 3 estratos. Estratos seriam 3 camadas diferentes, 3 tipos diferentes, né? Então, um arbóreo, um arbustivo e um herbáceo. Um mais alto, um mais médio e um baixinho. Predomina em região de clima mediterrâneo, e isso mata a charada vegetação mediterrânea. Lembre, então, dessa definição para a vegetação mediterrânea. É uma vegetação esparsa com 3 estratos, realmente um pouco mais alto, um mais médio e outro herbáceo, né, como se fosse um pampa, e predomina em região de clima mediterrâneo. O que significa clima mediterrâneo? Se eu pudesse definir bem rapidamente, para vocês nunca esquecerem, pensem em verões quentes e secos, porque o natural é que os verões sejam muito quentes e úmidos. Porque é natural que em épocas de maior temperatura, a transpiração, tanto que vem das plantas ou dos próprios mares e rios, secas de regiões desérticas. Então, clima mediterrâneo seria um clima quente e seco, ok? E aí daria essa vegetação aqui, ó. Vou até aproximar para vocês verem. Essa última imagem, que teriam 3 estratos. Então, um mais arbustivo, que dá para vocês verem aqui no canto esquerdo, que seria um arbusto. Um outro mais rasteiro, que daí seriam esses que estão cobrindo as pedras e tal. E, enfim, né? Tem um intermediário entre eles também. Então, essa aqui é uma vegetação típica mediterrânea. Essa imagem aqui que eu mostrei. Então, último, formação herbácea, composta por capim, que aparece em regiões de clima temperado continental. Vegetação complexa, que surge por influência do clima tropical. Então, alternadamente úmido e seco. Seria o tropical típico, tá? Esse que alterna o úmido com o seco. Ocorre na África e abriga animais de grande porte, como leões, elefantes e girafas. Então, não resta dúvidas que seria a savana. A alternativa correta é a C, e lembrando que o equivalente à savana no Brasil é o cerrado. É claro que eles não são idênticos, né? A gente não tem uma savana com todas as características de savana no Brasil, mas o mais próximo e que sofre influência do clima tropical típico seria o cerrado brasileiro. Então, essa questão número 2 da UDESC era número 2 na apostila, né? A alternativa certa é a alternativa C, a sequência. Aí aqui a 4, ela traz uma breve explicação sobre um bioma, um tipo de... Vocês teriam que indicar qual que é esse tipo vegetal. Então, vegetativo, desculpa. Afirma o seguinte: os biomas terrestres caracterizam-se por um clima muito frio. Aí já dava para matar. Enfim. Ambiente seco e precipitação baixa, geralmente em forma de neve. O solo permanece congelado durante a maior parte do ano. Entre parênteses, quero acrescentar aqui que isso se chama permafrost. Em muitas provas cai isso, a palavra permafrost, que seria essa superfície congelada.
degelando só na camada superficial nos 3 meses de verão. É habitado por plantas herbáceas, como o capim e o junco, e por animais como as renas, raposas, lebres e lobos, que no inverno migram para regiões mais quentes ou se refugiam em túneis e tocas. Esse tipo de bioma recebe o nome de tundra, ok? Essa é a definição perfeita de tundra, um pouquinho mais explicativa do que estava na questão anterior. Então, tem esse fato do degelo, né, do acontecer do permafrost, que seria essa camada de gelo superficial, que impede que realmente cresçam espécies vegetais maiores, de maior porte, enfim. Então, é realmente bem pobre em vegetação, o que predomina ali são musgos e líquens e espécies vegetais menores. Questão 7, da PUC. Isso daqui é bem interessante, porque ele vai falar sobre as florestas tropicais e vai pedir que se relacione as características da floresta tropical. Então, era para marcar a alternativa que traga apenas características da floresta tropical. Ele diz que as florestas tropicais, a despeito das leis ambientais, da criação de parques e reservas, continuam sendo reduzidas em suas áreas, por conta da devastação de recursos naturais. Isso é bem interessante. Tanto florestas tropicais quanto o cerrado está sendo bem devastado, principalmente no Brasil. Um exemplo de floresta tropical que é o mais devastado que tem, a gente vai até ver, eu acho que em uma questão mais para frente, que ele traz uma alternativa falsa, dizendo que seria uma outra espécie vegetal, mas a mais devastada é a Mata Atlântica, que inclusive é essa que a gente convive, né? Porque a gente mora no litoral atlântico. Então, a Mata Atlântica é a mais devastada, é a floresta tropical mais devastada que tem. Não só a floresta tropical mais devastada, como a mais devastada do mundo. Por ação antrópica, né? O homem, desmatamento, triste, enfim. Mas aqui ele pede para a gente relacionar as características da floresta tropical. A primeira que ele traz é ombrófilas. O que significa isso? Ombrófila quer dizer amiga da água, tipo isso. Então, tipo assim, tem afinidade com coisas úmidas, com água. A floresta tropical, de fato, é ombrófila, é uma floresta bem úmida. Elevada biodiversidade, isso está correto. Então, tipo, tem muitas espécies nativas, né, dessas áreas vegetais e em grande diversidade. Então, biodiversidade não só de espécies de animais, mas também espécies de plantas. Sempre associe regiões de clima quente e úmido com biodiversidade, ok? Mas não só nessas regiões existe biodiversidade, mas principalmente nessas regiões. Inclusive a Amazônia, que é um tipo de floresta tropical, só que é equatorial, né? É como se fosse uma floresta tropical com as características bem mais acentuadas, porque ela é muito mais quente, muito mais úmida que todas as outras tropicais. Então, seria um bom exemplo de floresta de biodiversidade, né? A floresta amazônica. Então, a 1 e a 2 estão corretas. Só por isso já daria para ver qual é a alternativa correta, que é a B, né? Essas questões são bem fáceis de achar a resposta correta, porque não tem tantas repetições ali nas alternativas, né? Então, a 3 não está correta, porque ela é exatamente o oposto do que a 2 traz. Homogeneidade de espécies é o oposto de biodiversidade. A biodiversidade é uma heterogeneidade de espécies. Existem muitas espécies diferentes. Homo seria mesmo e hétero diferente. Né? Mais uma questão aqui de prefixo mesmo. Tá. A 4, elevada pluviosidade. Pluviosidade é referente à chuva. Então, sim, elevada pluviosidade. 5, espécies latifoliadas. O que seriam latifoliadas? De folhas grandes. Latifoliadas, folhadas de folhas e late de grande. Mesmo o prefixo de latifúndio, que seriam campos enormes, grandes. Então, late seria um prefixo para coisas grandes. Então, tá certo também. Caducifólias está errado, porque as florestas tropicais, as folhas das árvores, das espécies vegetais não caem. E é isso que caducifólia quer dizer. Caducifólias são plantas, enfim, são espécies vegetais que em determinado período do ano tem a queda de suas folhas, por uma questão de economia de energia, normalmente em regiões mais frias. Então, nas florestas tropicais, que são áreas bem quentes, não tem espécies vegetais caducifólias, tanto que, como é quente o ano inteiro, não cai, não tem o outono aqui do sul que a gente tem, que durante o outono caem as folhas, depois na primavera floresce de novo, sabe? Então, não são caducifólias. Um termo bem importante para vocês saberem. Ombrófila, caducifólia.
Pluviosidade também é outro que é interessante. Então, vão se ambientando aí com esses termos, que é o que mais é cobrado em geografia, né? A interpretação de conceitos. A 7 traz baixo índice de evapotranspiração. Tá errado, né? Ao contrário, tem alto índice de evapotranspiração. Lembrando que evapotranspiração é evaporação proveniente da transpiração das plantas. Então, nessas regiões tem muita evapotranspiração. E a 8 está correta, que apresenta vários estratos. Estratos seriam camadas diferenciadas, então partes diferenciadas dentro de uma mesma vegetação. Inclusive, eu trouxe aqui um exemplo de floresta ombrófila. Essa daqui é uma equatorial, se vocês tiverem, se não dá para perceber, é um rio, né, aqui embaixo. Então, ombrófila seria essas florestas super úmidas. E é um exemplo de floresta equatorial. A equatorial é um tipo de floresta tropical, mas com as características mais acentuadas, como eu tinha comentado antes. As tropicais... Ops. Não tá trocando. Travou, galera. Mas eu vou continuar falando. Ops. Voltou. As tropicais, inclusive eu trouxe essa daqui, que é a Mata Atlântica, né, que é bem devastada, elas não necessariamente ficam nas encostas de rio, tá? E os estratos a que eles se referem seriam essas partes diferenciadas. Como a floresta amazônica é um tipo de floresta equatorial e, por consequência, também uma floresta tropical, ela é um bom exemplo de floresta estratificada, e os 3 estratos principais seriam mata de igapó, mata de várzea e mata de terra firme, como eu trouxe aqui nessa imagem. E o que diferencia elas são o quão alagáveis elas são. Então, as que estão sempre alagadas, a parte que está sempre sendo alagada pelo rio, independente se está numa época de cheia ou não, é a mata de igapó. Aquela parte que tem estações do ano de cheia, onde ela está alagada, e estações que não está alagada, é a mata de várzea, e a mata de terra firme seria aquela que nunca está alagada. Estratos diferentes da floresta amazônica, que é um tipo de floresta tropical, especificamente floresta equatorial. Então, seria isso, dessa primeira sessão de exercícios. Ela está mais introdutória, que eu queria meio que conceituar as vegetações com vocês a partir delas. Se vocês tiverem qualquer dúvida, gente, me mandem aqui no chat que eu estou de olho, tá? Aqui pelo celular, então podem mandar. Tipo, se ficou meio complicado, alguma explicação não ficou tão clara, podem me mandar que eu, de prontidão, já explico para vocês, tá bom? Eu vou seguindo, até porque essa aula, ela é bem tranquila, eu acho até, assim, é mais para vocês identificarem os tipos vegetais, bater o olho e conseguir identificar, diferenciar bem um tipo do outro. Então, não tem muito mistério, mas qualquer dúvida e qualquer coisa, me avisem pelo chat que eu tô de olho. Essa questão da Unimontes, ela traz um gráfico bem interessante que relaciona os padrões vegetais com outros fatores climáticos que seriam latitude e altitude. Em outras aulas, a gente já comentou que a altitude e a latitude, elas interferem muito no clima e também na composição vegetal, né, por consequência. Então, se vocês forem perceber, aqui na vertical, ele vai trazendo qual seria o predomínio vegetal de acordo com a altitude. Então, quanto mais alto, mais frio, lembrem disso, então muda, né, o tipo de solo, muda o clima e muda, por consequência, a vegetação. E aqui na horizontal, no eixo X, seria quanto à latitude. Então, partes mais próximas do Equador seriam as mais quentes, mais próximas aos polos as mais frias. Então, tem essa variação, né? É um gráfico bem interessante, cai em várias provas, já caiu no Enem, já caiu em provas da Universidade Federal. Então, ele é bem legal. E ele traz uma transição também entre as espécies vegetais, né? De um ponto mais quente para um ponto mais gelado, digamos. Então, é como se existisse uma sequência lógica. Então, nos pontos mais quentes predominam as florestas tropicais, aí depois passa a ser temperado, né, por aquela questão mesmo de latitude. Então, depois dos trópicos tem as partes temperadas. Aí depois das partes temperadas teria uma parte de taiga, que seria a floresta de coníferas, que é de uma região ainda mais fria, né, do que simplesmente temperada. Depois as tundras, que a gente estava comentando, que é aquela que tem a camada de gelo.
e depois a parte que não tem vegetação nenhuma, que é simplesmente gelo e neve, né, nos polos. Então, tá. Fiz uma interpretação desse gráfico, mas a questão, ela fala o seguinte: utilizando seus conhecimentos e as informações da figura, assinale a alternativa correta. A. A tundra constitui o bioma mais devastado do mundo, pois o seu solo fértil foi muito aproveitado para a agricultura. Não, como a gente tinha comentado antes, qual que é o bioma mais devastado do mundo? A Mata Atlântica. Então, a tundra não é o mais devastado. E o solo não é fértil, né? O solo é muito infértil, inclusive. Por isso que tem pouca espécie vegetal. Então, por não ser fértil, consequentemente, também não é aproveitável para a agricultura. Então, a A está incorreta. A B diz que as savanas, lembrando que as savanas são aquelas... Vou mostrar aqui no material. A savana seria essa segunda imagem, ó. As árvores de tronco retorcido, por causa do solo ácido. Então, as savanas seriam representadas por esse tipo vegetal. Ele diz que as savanas localizam-se entre o bioma da floresta tropical e da taiga. Então, estaria aqui como uma floresta temperada. E apresenta reduzida biodiversidade. Então, tem dois erros aqui, né? Primeiro, que ele tenta indicar que a savana seria uma floresta temperada, e elas são coisas diferentes. Floresta temperada tem outras características. E não tem reduzida biodiversidade. Inclusive, se a gente for pensar em diversidade de fauna, né? Diversidade de espécies animais, tem muita diversidade. Inclusive, é só lembrar do filme do Rei Leão, que se passa numa savana. Toda aquela grande diversidade de espécies animais. Lembrando que biodiversidade se refere tanto a espécies animais quanto vegetais. Aí a C, florestas temperadas. Nas áreas próximas ao Equador, apresentam árvores de várias alturas e tipos. Essa alternativa também está incorreta, porque as florestas temperadas, primeiro, elas não estão em áreas muito próximas ao Equador, não tem como isso estar correto. Elas são áreas naturalmente afastadas do Equador, porque elas ultrapassam o limite dos trópicos, né? E não apresentam árvores de várias alturas e tipos. Eu trouxe uma imagem aqui. Essa aqui é a Mata Atlântica devastada, que eu já tinha falado, né? Essa imagem aqui é de uma floresta temperada. Então, sempre pensem essa floresta que é meio tela de abertura do Windows. Ela, com essas folhas laranjas e árvores de estatura alta, de grande estatura e de tamanho não muito variável, né? São essas árvores que, se vocês forem reparar, elas têm praticamente o mesmo tamanho. Isso é uma floresta tipicamente temperada. Então, como ele tinha afirmado ali no material que apresentam várias alturas e tipos, isso meio que torna a alternativa incorreta, porque se vocês forem ver, uma floresta tipicamente temperada não tem muita variação de altura e nem de tipo, é tudo uma espécie vegetal só. É um tipo de floresta que tem árvores caducifólias, então as folhas caem no outono, né? E no inverno, e ela tem essas folhas laranjas. Esse é um dos tipos de floresta temperada, né? E é uma das mais típicas. Inclusive, essas árvores de folha alaranjada, elas são as faias, são mais comuns nas florestas temperadas do norte. Tanto que aqui no sul a gente tem, nós vivemos, digamos assim, uma floresta subtropical, né? Uma floresta de área temperada, mas como a gente vive no litoral, seria mais uma floresta tropical, de característica tropical, porque é muito quente e úmido aqui no litoral. E, enfim, então tem diferenças, mas essa imagem aqui, dessas florestas com folhas alaranjadas, ela é de uma floresta temperada, mas tipicamente do norte. Então a C estava incorreta, porque disse que tinha várias alturas e tipos, e a D fala que as formações vegetais estão diretamente ligadas ao clima, que varia de acordo com a altitude e latitude. Perfeito. Então, de acordo com a altitude e latitude, que são fatores climáticos, as formações vegetais vão ser diferentes. Então, a alternativa correta era a alternativa B. Passamos para a próxima. Gente, tudo bem? Estou indo muito rápido. Sou muito afobada. Vou tocando. Beleza. Trouxe outra questão aqui com um gráfico de interpretação um pouquinho difícil, mas que é muito bom a gente já ir se acostumando com esse tipo de interpretação, porque a geografia, ela faz essas análises, né? Ela é bem... Ela traz coisas de todos os universos, de todas as áreas do conhecimento, então traz relaciona com exatas,
com ciências biológicas, enfim. Conversa com várias áreas do conhecimento, e eu acho muito importante a gente fazer a interpretação correta dos gráficos, porque seria uma questão que no Enem, por exemplo, teria um nível de dificuldade maior. Eles consideram a interpretação de gráficos algo complexo, e você conseguindo ler, já sai na frente, né? Já conseguiria acertar uma questão difícil. Sei que no Enem eles valorizam as questões fáceis e tudo, mas é sempre bom garantir, né? As que são mais complexas, porque é o que vai fazer diferença lá no final. Então, nesse sentido aqui de precipitação e temperatura, é bem comum ter em geografia. Então, eu quero fazer a interpretação com vocês, porque depois que a gente analisa bem o gráfico, ele se torna até simples, porque ele vai meio que dar as respostas para a questão. Eles acreditam que as questões de gráfico são mais difíceis porque as pessoas não sabem ler, mas as respostas, elas estão todas ali no gráfico. Então, nesse caso aqui, ele pede para a gente analisar esse gráfico que traz temperatura, pluviosidade e vegetação. A temperatura está representada ali pela linha laranja, a precipitação pela azul, e que seria pluviosidade, né? Pluviosidade lê-se precipitação de chuva. E a vegetação seriam esses números que ele trouxe, mas ele não indicou qual é o tipo vegetal. Então, ele pede que a gente identifique nas alternativas qual é a alternativa que traz corretamente o tipo vegetal, de acordo com a temperatura e com a umidade, com a precipitação de chuva no local. Então, se vocês forem ver, aqui no cantinho ele traz uma escala, né? Então, temperaturas de 5 a 25 graus ali na direita e outras precipitação de 300 a 2.700 milímetros por ano. Então, quanto maior a precipitação, a gente já sabe que é um local mais úmido, quanto menor a precipitação, são lugares mais secos. E ali a temperatura, ela não varia tanto, né? Mas tem lugares que a gente pode ver que vão ter temperaturas maiores, outros temperaturas menores. Eu só vou interpretar um deles com vocês no início. O início desse gráfico, que tem tanto temperatura quanto precipitação bem baixa. A espécie vegetal provavelmente vai ser a de tundra, né? Porque é a única possível em locais de tão baixa temperatura. E é como se fosse um deserto polar, assim, né? Então, a 1 seria tundra. Mas, vamos, por exemplo, ali para 4. O que a gente pode interpretar de 4? O 4 é um local que tem temperatura média, uma temperatura relativamente alta até, mais ou menos uns 15 graus, e precipitação ali acima de 300. Então, tem temperatura e precipita, tem chuva. Já o 3, se vocês forem ver, o gráfico da precipitação, ele encosta ali, então praticamente não tem precipitação. Ele tende a zero, então são locais bem secos. Secos, com uma temperatura relativamente normal, seriam locais mais desérticos. Então, a partir dessas interpretações, a gente vai ler ali as alternativas e ver o que está correto e o que não está. A 1 diz que é tundra, a A fala que a 1 é tundra, isso está correto. Mas fala que o 4 é deserto, ou semideserto. E isso está errado, porque se a gente for ver, ali na parte do 4, tem precipitação, e não é pouco, é 400 milímetros por ano, então não tem como ser desértico, porque apesar de chover no deserto, é muito pouco mesmo. Então, o correto é que a área desértica seja representada pelo 3, e não pelo 4. Ok? Então, a 1 está incorreta por isso. Aí, na B, já está incorreta, porque ele diz que 1 é steppe. Não, a 1 é tundra, né? Então, não. A C diz que a 2 é tundra. Também estaria incorreto, porque tundra é 1. E 5 também não poderia ser savana, porque a precipitação lá em cima, numa área de savana, estaria incorreto, porque tem uma área, uma parte do ano que é muito seca e uma parte do ano que é muito úmida. Então, não teria como ser essa parte que tem muita precipitação. A D diz que a taiga é o número 3, lembrando que taiga é a floresta de coníferas, então seriam aquelas florestas de pinheiros. E será que a 3 poderia ser floresta de pinheiros? Não, porque a precipitação está tendendo a zero, então ela está bem baixa, uma área desértica, não tem como a 3 ser taiga. E a E traz 4 como savana, então possível, porque é uma temperatura razoável e tem precipitação. Pode ser que uma época seja mais seca e outra mais úmida, porque o gráfico da precipitação da chuva está bem regular ali.
E ele disse que o 5 seria floresta tropical, o que está correto, porque são as áreas mais úmidas, né? São as áreas de floresta onde tem mais umidade. E a temperatura ali, beirando os 25 graus, também temperatura alta. Então, a alternativa correta dessa questão seria a alternativa E. 4, savana e 5, floresta tropical. É uma alternativa, é uma questão bem difícil até, de difícil interpretação, só que dava para ir por eliminação. E a E estava bem clara que a 5 era floresta tropical e que a 4, savana, poderia ser também. A gente já vai agora para essa questão da PUC. Se essa questão ficou meio complicada, vocês me avisem que depois eu tento dar uma melhorada na explicação. Porém, vamos já para essa da PUC, que traz uma imagem de um deserto, me parece deserto do Saara. E aí eles afirmam o seguinte: levando-se em consideração a paisagem selecionada, a única característica climática correta para a região destacada é. Eu trouxe essa questão porque eu achei interessante as alternativas e já fala um pouco de conceitos, né? E também a gente acaba matando coisas de outras vegetações. Então, apesar dela ser curtinha, ela traz bastante coisa. Qual que é a única característica climática correta para essa região desértica? A A fala que alta amplitude térmica seria correspondente a uma região desértica. Tá certo. Então, a alternativa correta realmente é a A. Lembrando que a amplitude térmica é a variação de temperatura em um curto ou longo período de tempo. E tanto, né, durante o período de um dia, quanto o período de uma semana, a amplitude térmica de uma região desértica ela é altíssima, porque ela vai de frios intensos a calores intensos. Isso por causa do fenômeno da continentalidade, que a gente já tinha comentado em aulas anteriores. Lembre que em áreas mais afastadas do mar, né, tem pouca influência da maritimidade, áreas com pouca cobertura líquida realmente não retém muito calor, porque é uma propriedade dos líquidos, né? Essa retenção do calor. Então, áreas mais continentais, áreas mais desérticas, com pouca água, ela realmente tem uma alta amplitude térmica, então uma variação de temperatura muito alta. Tanto que de noite nos desertos costuma fazer frio. Então, a A está correta. Por que o resto está incorreto? Elevada evapotranspiração está errado porque lembra que evapotranspiração é referente à transpiração das plantas e no deserto tem poucas espécies vegetais. A C está errada porque reduzida taxa de insolação é ao contrário, né? Altíssima taxa de insolação. D fala que inexistência de pluviosidade. Apesar de haverem controvérsias de que não chove no deserto, chove. Então, não inexiste pluviosidade, né? Não existe chuva. Não dá para afirmar que não existe chuva no deserto, mas é muito raro. E intensa umidade relativa do ar também não está certo, né? A umidade relativa do ar seria o quão úmido é o ar ali naquela região, e é muito pouco úmido, porque não tem evapotranspiração, não tem transpiração vinda de rios, de mares, de lagos, então a umidade relativa do ar é baixíssima. É um local de umidade relativa baixa, ou seja, um local bem seco. Tá. Agora, essa questão da UPE. É bem rápida também e fala o seguinte: no mapa mundi a seguir, existem umas áreas escuras que vêm sendo objeto de estudos para importantes setores da geografia atual. Tais áreas correspondem aos, então, as áreas escuras destacadas seria ali, ó, na floresta amazônica, então nessa área do norte do Brasil e pegando um pouquinho também da América Latina, ali países como Peru, Venezuela. Então tem essa parte destacada aqui na América do Sul. Na África seria a parte ali mais tropical da África, né? E aí naquelas ilhas da Oceania, se vocês forem ver ilhas asiáticas da Oceania, então Nova Zelândia, Indonésia, estaria destacado ali também. Então, as áreas correspondem ao quê? Vamos alternativa por alternativa. A. Zonas de forte instabilidade política e de conflitos étnicos. Então, até poderia gerar uma dúvida, mas não. Aqui no Brasil a gente sabe que estabilidade política e conflitos étnicos não tanto. Já diria que não seria tão relevante assim, isso na região norte. E ali na África tropical também não.
No sudeste, no leste asiático, nas ilhas asiáticas e da Oceania também não. Então, a A está incorreta. B, florestas latifoliadas, lembrando que latifoliadas é com grandes folhas, e de grande estabilidade tectônica. Opa, tô lendo errado. Florestas latifoliadas tropicais e equatoriais. Tá certo. Então, florestas latifoliadas com folhas grandes, área tropical e equatorial. Então, tá certo. Essa é a alternativa correta, alternativa B. A C tá incorreta, porque ele fala que são espaços geográficos de grande estabilidade tectônica. Estabilidade tectônica é que não tem abalo sísmico, então não teria terremotos, enfim. E essa parte aqui do Pacífico, essa parte das ilhas da Oceania e da Ásia, que fica bem aqui ao leste, essa parte destacada mais ao leste, ela tem grande instabilidade tectônica. Então, inclusive, ela fica naquela área do Círculo de Fogo do Pacífico, que eles chamam assim porque tem muito vulcanismo, tem muito tectonismo, tem muito terremoto. Tanto que ali também tem muito tsunami, né? Que é uma associação de tectonismo com áreas mais oceânicas. Então tá incorreta porque tem instabilidade tectônica. D diz que faixas de dobramentos modernos fortemente erodidos. Não, aqui no Brasil, no norte, a gente já sabe que não tem dobramento moderno, já tinha explicado isso anteriormente. Dobramento moderno seriam as grandes cadeias de montanha. E essa questão, por si só, ela já é meio contraditória, não teria como estar certa, porque áreas de dobramento moderno normalmente não tem muita erosão, tá? Até porque é moderno, então não acumula erosão ao longo do tempo, e áreas mais erodidas são áreas mais sedimentares ou de escudos cristalinos. Então, a D está incorreta. A E diz que espaços agrários de cultivo de soja e arroz. Não. Essas áreas mais tropicais, inclusive, é difícil de cultivar, né, espécies vegetais e, enfim, produzir agricultura. Nessas áreas de floresta densa, enfim. Normalmente, as áreas agricultáveis e de cultivo de soja e arroz são áreas mais de cerrado, áreas mais de florestas tropicais não tão equatoriais, que não ficam ali tão próximas ao Equador. Apesar da fronteira agrícola estar se expandindo para essas áreas, então estão desmatando as áreas de floresta equatorial para plantar, porém não são espaços de cultivo de soja e arroz. Então, o correto seria a alternativa B. O legal dessa questão é que ela dialoga com várias outras coisas que a gente já viu anteriormente, né? Então, é bom para ver como que numa mesma questão dá para trazer tantos conceitos diferentes da geografia. Tá. Essa questão da UPF, ela pede para a gente relacionar as duas colunas, então, para cada explicação, vai ser um tipo vegetal. Primeiro tipo é o seguinte: própria de verões quentes e secos e invernos amenos. Lembra de verão quente e seco? Eu tinha comentado antes. No sul da Europa foi intensamente desmatado para o cultivo de oliveiras e videiras. Essa é a vegetação mediterrânea. Então, lembrem de verões quentes e secos, porque normalmente o verão é quente e úmido, né? Mas na vegetação mediterrânea é quente e seco. Ele cita aqui a Europa, então daria para relacionar também. E o cultivo de oliveira e videira é bem comum nas áreas mediterrâneas. Então, começa já preenchendo com o número 2. Aí depois ele fala que ocorrem em altas latitudes do hemisfério norte, típica de clima temperado. Predominam as coníferas, bastante exploradas para a utilização de madeira e fabricação de papel. Lembrando que florestas de coníferas, um dos exemplos que tem lá no hemisfério norte é a floresta da taiga. Então, a segunda seria número 4. 2 e 4, por enquanto. Aí, só por esses dois preenchimentos, a gente já veria que a alternativa correta é a A. Então, vamos seguir. É composta basicamente por gramíneas, ocorre em áreas de clima temperado e solos ricos em matéria orgânica. 3, pradaria, né? Ele se refere a gramíneas, então são aquelas espécies de bem rasteiras mesmo. De clima temperado, então, por exemplo, a gente que está em clima temperado, e o Rio Grande do Sul também está em clima temperado, realmente tem pradaria, pampas, né? Estepes, pradarias ou pampas. E solo rico em matéria orgânica. Então, essa seria 3. Lembrando que um sinônimo para pradaria é pampa ou estepe. Aí a próxima
fileira diz o seguinte: ocorre em áreas delimitadas pelos trópicos, com temperaturas e pluviosidade elevada, e concentra maior biodiversidade entre os demais biomas. Essa é a floresta tropical. Conceituação perfeita para floresta tropical. Então, 1. E a última diz que é utilizada como pastagem, encontrada nos pampas argentinos. Então, só pelo sinônimo já dá para ver que é pradaria, né? No Uruguai e no sul do Brasil. Originalmente ocupou praticamente metade da área do Rio Grande do Sul. Então, não há dúvidas que é pradaria. Sequência correta: 2, 4, 3, 1, 3. Alternativa A. Agora a gente vai se encaminhar já para a última sessão de exercício. É bem rapidinho, já está terminando. Essa questão da Unicamp, ela é bem direta. Ela traz no mapa 3 locais diferentes, 3 numerações diferentes, né? 1, 2 e 3, para locais diferentes do mapa. Então, a gente teria que associar com fatores como latitude, então locais mais afastados do Equador seriam os mais frios, locais mais próximos do Equador seriam mais quentes, então a gente já dá para fazer essa associação. E ele pede que, considerando as referidas regiões, pode-se afirmar que os respectivos tipos de vegetação predominantes são. Então, teria que identificar qual que é o possível tipo para 1, para 2 e para 3. Ali em cima, ele contextualiza que as regiões indicadas são, respectivamente, regiões de alta, média e baixa absorção de carbono, porque isso tem tudo a ver com o tipo climático e vegetativo, mas não interfere na resolução da questão. Então, se vocês forem ver, o 1 é o mais próximo do Equador, o 2 está em região tropical, mas um pouquinho mais afastado do Equador, e o 3 está em regiões bem próximas ao Círculo Polar, então regiões mais frias e de grande latitude. Por essas características que são facilmente identificáveis nesse mapa, a gente pode ver que o 1 seria floresta tropical ou amazônica. Então, floresta temperada não poderia ser. O 2 poderia ser savana, não poderia ser deserto, porque, enfim, o deserto normalmente fica em regiões que a gente já conhece. Por exemplo, no Brasil, aquela região ali do meio não é desértica, né? Na África, a região do Saara ficaria um pouco mais lá ao norte, então não seria região desértica. O correto para cá seria savana. Então, o 2 seria savana e o 1 seria floresta tropical. E o 3, regiões polares, regiões frias, seria tundra, né? Ou também taiga, porque a taiga, floresta de coníferas, né? As florestas que têm os pinos, as árvores, os pinheiros, elas são florestas de coníferas de regiões frias, de fato, mas não tão frias ainda. Seria intermediário entre uma tundra e uma floresta temperada. Então, de acordo com isso, a alternativa correta seria a, que é a 1 é floresta tropical, 2 savana e 3 tundra e taiga. As demais teriam coisas que não permitiriam a correta interpretação. Por exemplo, a 2 trazendo plantações. Isso não é nem tipo de vegetação, né? Plantação é uma atividade antrópica, uma atividade humana. Aí a C traz 2 como deserto, já comentei que não poderia ser, e traz 3 como floresta temperada. Não, a floresta temperada ela precisaria estar um pouquinho mais próxima ali dos trópicos. E a D traz floresta temperada no 1, o que não era possível, né? Porque está dentro de uma região tropical. Então, a alternativa correta era a alternativa A. Aí agora essa última é a do Enem, que traz um conceito bem importante que eu não queria deixar de passar para vocês, que é o conceito dos hotspots, que cai bastante em prova. Então, eu vou ler o enunciado e daí vocês já aproveitem para entender o que é um hotspot. Depois a gente comenta sobre a resolução dela. Essa questão do Enem de 2016 afirma o seguinte: o bioma cerrado foi considerado recentemente um dos 25 hotspots de biodiversidade do mundo. Lembrando que o cerrado é o equivalente à savana no Brasil, ok? Segundo uma análise em escala mundial das regiões biogeográficas sobre áreas globais prioritárias para a conservação. O conceito hotspot foi criado tendo em vista a escassez de recursos direcionados para a conservação, com o objetivo de apresentar os chamados pontos quentes. Então, hotspots, traduzido, fica pontos quentes. Ou seja, locais para os quais existe maior necessidade de direcionamento de esforços, buscando evitar a extinção de muitas espécies que estão altamente ameaçadas por ações antrópicas. Então,
teria essas duas características principais dos hotspots: grande biodiversidade e a ameaça de extinção dessa biodiversidade. Lembrando que biodiversidade é referente tanto à diversidade vegetal quanto de animais. Então, a necessidade desse tipo de ação na área mencionada, então, dessa ação de proteção das áreas dos hotspots, qual seria a causa? Por que a gente tem que proteger essas áreas? O que está acontecendo nessas áreas para elas precisarem ser protegidas? A. Seria a intensificação da atividade turística? Não, apesar da atividade turística, de certa forma, interferir, não chega a ser um fator que necessite de proteção, né, por causa disso. Então, A, não. B, implantação de parques ecológicos. Não, implantação de parque ecológico, até porque parques ecológicos normalmente se preocupam com preservação, né, vegetal e animal. C, exploração dos recursos minerais. Até poderia ter a ver, mas não cabe aqui, porque o bioma do Cerrado no Brasil é uma região onde não existe muito extrativismo mineral. Então, apesar de a exploração de recurso mineral poder, de fato, interferir, tipo, poder devastar o tipo vegetal, nesse local do hotspot do Cerrado, não é a causa principal. D diz que a elevação do extrativismo vegetal, então seria agricultura, elevação do extrativismo vegetal. Não, também, porque, na verdade, essas áreas do Cerrado, elas nem são áreas com muito extrativismo vegetal. E a E diz que a expansão da fronteira agrícola é a alternativa correta, porque a fronteira agrícola é uma coisa que está super em alta aqui no Brasil, porque o que seria a expansão da fronteira agrícola? Seria a expansão das áreas agricultáveis, então das áreas onde tem plantação, para áreas que não eram agricultáveis e que agora passam a ser, porque, óbvio, é aquela lógica produtiva, né? Então, para se produzir cada vez mais e a partir da agricultura, se expande essa fronteira agrícola para áreas que antes não eram tão agricultáveis. Então, está sendo devastado o bioma do Cerrado para isso, para que eles plantem, para que eles façam dessa área uma região agricultável. De fato, é por uma questão mais de produtividade, de dinheiro, de economia, e é bem problemático, né? Porque põe em risco a biodiversidade desse bioma. Eu trouxe uma imagem que mostra aqui a produção agrícola consolidada e a expansão, né, dela. Então, está avançando para áreas do norte do Brasil e também aqui do Nordeste. Essa seria a fronteira agrícola, que seria essa parte que está entre o verde e o branco. E a nova fronteira agrícola brasileira, aqui, ó, nessa área em amarelo, é um ponto que está sendo bem discutido, porque está se expandindo, né, a agricultura para essas regiões. E essa região em verde, também mais central do Brasil, é justamente onde fica o Cerrado. Então, a alternativa correta é a alternativa E. Gravem bem essa imagem da fronteira agrícola, enfim, é uma coisa bem recorrente em prova, principalmente no Enem. E era isso por hoje, gente. Acho que foi bastante questão, né? Eu trouxe mais questões dessa vez, mas porque elas eram mais diretas, de certa forma, e também porque tinha menos carga teórica na própria apostila, e as videoaulas, elas também foram mais curtinhas. Então, eu quis focar bastante na resolução dos exercícios essa semana. Espero que não tenha ficado muito pesado e que eu não tenha me bananado tanto aí para me explicar para vocês, mas qualquer dúvida que restar, vocês podem me trazer. E se não restarem mais dúvidas, questionamentos, perguntas, a gente pode ir finalizando. Então, vou esperar um pouquinho. Se não tiver dúvida, a gente já finaliza, tá bom? Obrigada e bom final de semana para vocês. Só uma coisinha que eu tinha me proposto fazer no início da aula. Ver se vocês conseguem identificar cada um dos tipos vegetais que a gente comentou. Então, esse primeiro seria o tipo mais desértico ou semiárido, que tem espécies xerófitas. Esse segundo é o savana, né, que seria
espécies, seria um solo mais infértil, espécies de árvores retorcidas, lembra uma savana africana. Esse aqui seria a tundra, tem a neve lá no fundo, vegetação rasteira. Ali embaixo, onde tem o cavalo, seriam os pampas, pradarias ou estepes. Esses aqui, onde tem os pinheiros, seriam as florestas de coníferas, também chamadas de taiga, no norte. E esse daqui, o último, é o que eu tinha comentado já, que era a vegetação mediterrânea, que tem os 3 tipos, né? Tem um mais arbustivo, outro mais herbáceo. E é isso. Então, era isso. É bom que vocês batam o olho nessas imagens e saibam identificar o bioma, a vegetação. Por hoje era só. Bom final de semana, boa noite e até mais, galera. Qualquer coisa, vocês me mandem as dúvidas. Podem falar comigo, meu contato tá sempre no final aqui do material. Beijos, até mais.